Oi, pode entrar, fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. E aí, pessoal? Esse é o Imaginários, o podcast da Editora Draco. Eu sou o Rafael Fernandes e eu vim aqui morar nos porões da casa do Eric. Eu sou o Eric Sama, editor da Draco, e vim parasitar as costeletas de Rafael. Você veio, na verdade, oferecer serviços de barbeiro pra... Porque sua prima trabalha comigo. Sim, porque eu vou indicar. Eu tenho um barbeiro ótimo, na verdade, que é o meu irmão Júnior. Eu preciso indicar, ele é muito bem recomendado, tem credenciais muito respeitáveis. Ah, que bom. Ele gosta de crianças? É, ele se dá super bem, sabe? Ele se dá super bem com criança, ele cozinha também. Se precisar que ele corte a grama, ele corta. E por um acaso ele tá disponível agora. Tá disponível. Quer que eu mande uma mensagem pra ele agora? Que eu não sei se ele vai estar livre essa semana, porque ele é muito requisitado. E nós vamos falar aqui de uma coisa muito importante, revolucionária, que rolou ano passado, que é o filme Parasita. A gente tá aqui brincando. Se você não viu o filme ainda, pausa esse podcast, vai ver o filme. Se você tá no trabalho, vai no banheiro, finge que tá com dor de barriga, assiste o filme lá inteirinho, depois volta e a gente conversa. Pois é, porque é o primeiro filme aí em língua estrangeira que ganhou o Oscar de melhor filme. É. Não é o melhor filme estrangeiro. Ele ganhou de melhor filme estrangeiro e de melhor filme. Sim. Ou seja, não sobrou pra ninguém. Sim. Então é um belo filme importante, não é só um filme inteligente, é um filme importante. E um dos Oscars que tinha mais filme bacana disputando, assim, tipo, eu assisti quase todos os filmes, acho que tem uns 2 que eu não vi, incluindo o documentário. Foi o ano que eu mais me empolguei com filmes do Oscar. Tinham muitos filmes que eu tava gostando. É um filme do Tarantino interessante, um monte de coisa bacana. E ganhou o Parasita. E quase todo mundo que eu conheço disse assim, ganhou merecido de lavadas. Sim, um belo filme. Filme que fala sobre desigualdade, né? Que é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Com Exatamente. E com a gente, né? De curtir, de se preocupar com isso. Eu acho interessante que o Parasita é um filme sobre uma família que vive abaixo do nível do chão, né? Eles são submundo, né? Eles vivem numa espécie de puxadinho pra baixo. É um porãozinho, né? Um porãozinho em que a privada fica acima do nível do olhar das pessoas. Tipo, eles estão piores que a merda. É isso que o filme acaba dizendo. E eles estão ali em busca de sobreviver. Como vão sobreviver, né? Como vão sobreviver? Se a gente tá todo mundo desempregado, vivem de ficar dobrando caixa pra uma pizzaria. Né? Super exigente ainda. E o pior, cara, isso me lembra de alguns amigos da infância que, pô, a família não tinha muita grana. E aí, por exemplo, que botava figurinha naquelas albinhas de pirata, fazia pacotinho. Tipo, a família ganhava centavos pra todo mundo da família sentar à noite vendo TV. E aí me lembrou um pouco essas coisas de periferia e tal. Eu nunca vivi isso. Eu tô dizendo de amigos que eu via passando por isso. Ou de separar alguma coisa. Ou de montar... Sabe aquele negócio de colocar peças íntimas no varal? Um chuveirinho assim de... Sei. Um mini varal... Um varal dentro do varal, né? Um Inception dos varais. Eu conheço gente que trabalha às vezes montando aquilo em casa, nas horas vagas. Então, assim, a galera... É aquele subemprego do subemprego, né? O cara que nem o Uber ele faz. Que já é um emprego bem foda, assim, de exploração do sistema, né? Não tô falando que quem faz Uber tá na pior. Eu digo que é um emprego que uma corporação te explora e tem aquele emprego ainda que é ainda mais explorado, que é o terceirizado do terceirizado do terceirizado, né? E Parasita mostra uma família numa situação bem complicada, né? Vivendo ali de comida enlatada e tal, que recebe um amigo e esse amigo dá uma pedra da sorte pra eles. Pedra da prosperidade. A pedra da prosperidade, que eles, a partir daquilo, ele não só dá a pedra da prosperidade, como ele dá também uma possibilidade de trabalho pro garoto da família ali, o jovem de uns 18, 20 anos, que tá entrando na faculdade, provavelmente uma coisa assim, dá aulas de inglês pro filho de uma pessoa rica. Pra filha de uma pessoa rica. É filho ou um filho? A filha. É a filha, é verdade. E aí a coisa se desenrola a partir daí. O que acontece depois disso, Eric? A grande brincadeira é que chega lá, é uma família rica demais, né? É uma família absurdamente rica, né? A casa deles dá praticamente o bloco inteiro ali. Onde... A casa deles é uma obra de arte. Sim, feita por um arquiteto famoso que projetou a casa ao seu gosto, com todos os detalhes que seriam perfeitos, com uma entrada de luz maravilhosa, luz solar.
Isso, e que tem amplos espaços de vidro e conforto e tal. E quando ele chega lá, ele se vê naquela situação e percebe que essa família é... ingênua, de certa forma. Simplesmente contratam ele sem nem olhar os documentos, né? A irmã dele, que é boa no Photoshop, foi lá, falsificou o diploma e a mulher cagou pras credenciais dele porque ele foi indicado. Exatamente, por um cara que ele já confiava. Então, o mundo do QI, né? É, porque o mundo da alta sociedade não é o mundo das credenciais, é o mundo da indicação. Então, exato. O acesso, ele não se dá pelo seu estudo. O acesso não é um acesso meritocrático, como dizem. É um acesso pela indicação. Exato. E aí acaba que o garoto tem uma ideia. Vou aos pouquinhos colocar toda a minha família pra trabalhar pra esses caras nesse mesmo esquema. Sim, ele indica a irmã, a princípio, como uma professora de arte, para poder dar aulas para o garoto. Particulares pro garoto, que é um garoto meio problemático, assim, meio, sei lá. Depois acaba colocando a mãe no jogo, o pai no jogo, e no fim toda a família está vivendo às custas da família rica, né? Então... você pode pensar, será que seriam os parasitas? E aí, acho que essa é uma coisa... A primeira pergunta maior do filme. Que já dá pra gente seguir em frente, que acho que você já entendeu do que se trata o filme. E uma coisa bacana é que... como é o nome do diretor do filme, Eric? É o diretor que fez o Hospedeiro. Que você tem filmão de terror legal, bem diferente, né? É legal, né? Um filme de terror, mas ao mesmo tempo não é de terror, tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de drama. Esse diretor, ele tem uma coisa de brincar com gêneros, né? Ele tá fazendo uma história de monstro que invade a cidade, mas tem momentos até que você se diverte, é divertido. E é uma tradição do cinema clássico, em que alguém ia pro cinema passar uma tarde e ele queria ter as várias experiências de vários filmes em um filme. Então o próprio Hitchcock é um cara que colocava isso como uma forma de fazer o melhor cinema. É aquele cinema que te faz sentir várias coisas. E ele meio que faz esse grande cinema, só que na Coreia. É o Bong Joon-ho. O cara é um monstro. E tem aí, assim, eu já tinha visto O Hospedeiro, acho que eu já vi mais um ou outro filme dele. Me perdoem se a pronúncia estiver errada. O que é interessante é que boa parte da obra dele é desconhecida ainda pelos brasileiros, ou seja, esse filme abre espaço pra gente conhecer uma obra aí ainda inédita pra nós. Tem o Hospedeiro e tem o Okja também no Netflix. Esse é gravado em inglês, com atores americanos e tal. O Hospedeiro não, é um filme coreano mesmo, em língua coreana. O bacana do trabalho do diretor é que como o roteiro dele é bem amarradinho. Ele tem um roteiro bem... e ao mesmo tempo, ele é amarradinho, mas ele não soa a jornada do herói. Sim, ele não tem jornada do herói. Ele dá umas subvertidas, né? Ele dá uma quebrada eu acho que ele trabalha muito semelhante ao que eu vi o Max falando que os mangakás fazem nos mangás. Que é o seguinte, não basta só as páginas te surpreenderem. Cada quadro te surpreende e te faz pensar, pra onde tá indo essa história? Caramba, pra onde tá indo essa história? E você sente isso o tempo todo. Cada cena te faz pensar, caramba, você não tem um fôlego de tédio no filme. Não tem um momento que você fala, puta, eu vou buscar uma pipoca e já volto. Não, você tá ali, caramba, o que vai acontecer agora? O Parasita, eu não assisti no cinema, eu assisti em casa. Na metade do filme eu tive que dar uma parada, porque eu comecei a ficar angustiado. Ele cria uma tensão muito boa. Ele tem essa coisa do thriller, né? De ficar te escalando tensão até o infinito. E quando eu voltei a assistir, era bem no momento da virada. Ou seja, ele te preparou pra isso. Ele constrói muito bem. Então, assim, é um cara que sabe lidar muito bem com a expectativa, né? Ele faz você sentir o que ele quiser. Então, isso é um grande mérito dele como contador de histórias. Quando a gente tá pensando em contar histórias, acho que é muito legal quando você pensa no recurso de que você tem que ter a ciência do que o seu espectador tá sentindo. No quadrinho, por exemplo, tem uma coisa um recurso que só tem no quadrinho, que é a virada de página, que é uma coisa que você pode usar pra poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim, gerar uma expectativa e entregar algo que surpreenda o leitor. E o cara faz isso usando o filme, usando as cores, usando até o ritmo da edição pra poder criar essa tensão. Te fazendo ficar viciado em um tipo de coisa, de repente ele quebra isso. Ele é muito sagaz, assim, é um contador de histórias muito experiente. Não dá pra dizer, o cara surgiu nesse filme, não. Nos outros filmes, eu assisti O Hospedeiro, ele não tem essa qualidade ainda. Você vê que ele tá tateando esse estilo e ele meio que encontra o Magnus Opus dele nesse filme agora. Sim, engraçado que quando eu assisti O Hospedeiro depois do Parasita, porque eu achei curioso o nome, né? Um é o Hospedeiro, outro é o Parasita. Sim. Mas não tem ligação nenhuma, né? Acho que é só uma brincadeira. O Hospedeiro é quase um filme de Godzilla. É um filme de monstro, né? É um filme de monstro gigante, é um kaiju. É um kaiju, é verdade. É um
um... Como é que chama? É o Cloverfield. É um Cloverfield, exatamente. É um filme de monstro. E o que é legal, o que eu achei bem legal no Hospedeiro, que você também encontra no Parasita. Eu não vi ainda o Okja, quero assistir, porque eu me interessei bastante pelo trabalho do diretor, por causa do roteiro. O roteiro dele é muito bom. É que ele sempre coloca um elemento de Olimpíada. Sempre tem alguém no Hospedeiro, lembra que tinha a mina que era arqueira? Nossa, aí no Parasita a mãe era arremessadora de martelo. É muito legal, cara. É porque é interessante, talvez ele use isso como uma assinatura. Pode ser. Ou ele curta Olimpíadas e pensa, pô, ninguém nunca fala de Olimpíadas no cinema. É muita coisa de quem conta história mesmo. E detalhe, o que eu acho legal disso é muito pessoal. O filme, o que é o grande lance desse cara? Você contar uma história boa, você parte de dentro pra fora. E aí que eu vejo a falha de muitos escritores que dizem, eu escrevo histórias pra mim. Você escreve histórias sobre você para o outro. Eu acho que essa é a maestria de contar a história. É sobre você, mas ela atinge o próximo. Então o filme dele tem um monte de coisas que dá pra você ver que é da expõe a personalidade dele fácil. Não, mas quando você vê mais de uma obra, né? E não só ele, né? Quando você conhece várias obras do mesmo autor, você começa a ver o que eu lembro que o Paul Auster, falando sobre o processo criativo, chamava de as obsessões de cada autor. Cada autor tem suas obsessões. E não é uma coisa que você decide, não. Não, é seu. Então, se você lê várias histórias do Rafa, você vai ver que alguns elementos se repetem ali. Se você ler algumas histórias minhas, eu não tenho muitas publicadas ainda, mas já dá pra ver alguns elementos ali que se repetem. Mas tem uma aí que tá pra sair, hein? Opa, vamos ver. Vamos ver se esse ano sai. E a boa assinatura autoral, ela é essa, né? Quando ela não quer falar mais alto do que a história que tá contando, né? Então, uma coisa que eu acho maravilhoso no Parasita é como ele faz você primeiro sentir pena dos ricos, porque eles estão sendo enganados pelos pobres. E depois existe uma inversão em que você começa a ter raiva dos ricos pelo que eles fazem com os pobres. Então, não há um juízo de valor. Não é tipo, o rico é bom e o pobre é ruim, ou o pobre A desigualdade é ruim. Exato, a desigualdade cria essa tensão, ela cria essa segregação, ela cria todos os pontos problemáticos estão ligados à desigualdade. E sabe o que eu achei interessantíssimo no filme? De alguma maneira, aquele jeito daqueles personagens, daquela família improvisando, parecia coisa de brasileiro. É muito desesperador. Cara, né? Parece a história do Pedro Malas Artes. Eu falei isso na hora, eu pausei o filme pra Michele, pausei não, porque eu falo muito no filme. Se eu não tô no cinema, eu falo que nem um louco. Aí falei pra ela, parece a história do Pedro Malas Artes ou o Alto da Compadecida. Essa grandiosidade narrativa, dessas fábulas de cordel, né? Que tem essa pegada de você escuta e fala, caramba, eu tô me identificando. E tem isso. O que eu acho muito interessante do filme é que num momento em que a cultura pop coreana tá sendo exportada e tá dominando todo o planeta, você vê os grupos de música, como tem fãs por toda parte, os shows têm lotado, a meninada curte muito. Você vê um filme que ele desconstrói o mito da super cultura coreana. Porque, sei lá, o que o coreano tem exportado recentemente? É a música pop, né? E outra coisa que as pessoas comentam muito sobre quão bom é que os coreanos fazem é a operação plástica. Na verdade, tudo relacionado à estética. Eu vejo a minha esposa, produtos de beleza, hoje são os melhores do mundo. Então, o que será que já foram dos japoneses, né? Será que a gente pode fazer um paralelo de que eles têm se tornado mestres em se mostrar melhores do que eles são? Eu tenho uma contraposição a isso. Pode falar. Apesar de todo esse pop extremo, que vamos dizer assim, atinge adolescentes, atinge um nicho. Uhum. Vamos ser menos cretino. Uhum. Atinge um nicho. O nicho da beleza, o nicho do entretenimento estético, que é o pop bem genérico, é bem estético. Tudo que faz sucesso extremo deles é uma crítica a isso. A primeira grande coisa foi Gangnam Style. Sim, que é uma desconstrução, né? Do pop deles. E ela faz mais sucesso do que o pop deles. Porque, não sei se ainda era a música mais ouvida do mundo por uns 2 ou 3 anos. E é uma brincadeira, né? Tira sarro das danças. De tudo. Tira sarro das danças, tira sarro dos velhos fazendo Cooper de trás pra frente. Ele zoa a cultura dele toda. A cultura, vamos dizer assim, alguma superficial do coreano. Ele tira um barato disso. As explosões, o exagero, as roupas bem definidas. E ele é um cara meio gordinho, gente boa, meio... Eles têm esse lado meio maloqueiro, que a gente se identifica. Sim. E o Parasita tem isso. O Parasita é o Gangnam Style do cinema. Sim, é muito brasileiro, né? Muito. O espírito dos caras que estão ali sobrevivendo, estão tendo que se adaptar. E se você tiver a oportunidade de visitar a Coreia, eu fui, só conheci Seul, não conheci outros lugares. Você vê que é uma cidade bastante contrastante. Você vê lugares lindíssimos que estão preparados para turista, mas de vez em quando você vê uma vielinha que tá
tá bem caidinha, sabe? Ao mesmo tempo... Qual que é a diferença pro Japão, por exemplo, que você já visitou várias vezes? O Japão, ele tem um contraste grande também, mas do tradicional, do velho pro novo. Você vê umas coisas assim no Japão, uma coisa super high-tech, parece que você tá no cyberpunk e do lado tem um templo super antigo ou um bar que vende saquê desde a Segunda Guerra, que deve ser do mesmo jeito. Isso se reflete em alguns cyberpunks que você vê a tradição contraposta com o atual. Por exemplo, coisas com samurai, né? É muito comum. O Blade Runner tinha isso, né? Mostrava isso de uma forma... Brincava até com a cultura oriental. Mas, de certa forma, vamos dizer assim, se a gente fosse pensar no cyberpunk coreano, ele já é bem próximo do nosso, então. Que é a desigualdade social mesmo, e não coisa de velho e novo, mas sim uma coisa de quem tem e quem não tem. É isso? Uhum. Sim. Outra coisa interessante do coreano, pelo pouco que eu tive oportunidade de conhecer, é que eles são realmente mais soltos e menos protocolares que os japoneses. Eles são menos rígidos, né, com aquela coisa do comportamento. No Japão, as pessoas vão te cumprimentar em todas as lojas e vão fazer reverências. Eles são super certinhos com essa coisa protocolar de lidar com o cliente. Tanto que eles criam símbolos para demonstrar sentimento e coisas complexas que a gente faz com expressões. E os coreanos não precisam tanto disso. O coreano, ele é mais na dele, cara. Até o orgasmo japonês, eles inventaram um negócio pra dizer que é um orgasmo e que não, é meio bizarro. Não parece um orgasmo, que é o meu nome do negócio. O quê? Você tá falando dos hentai usar regal? Nossa, sério. As minas viram no zóio. Quem curte que me perdoa, mas me lembra na hora que aquilo é infantil e eu não consigo curtir. Eu acho um negócio tipo... É a coisa do exagero, né? Mas o coreano, de um modo geral, ele é mais na dele, cara. Você entra na loja e tal, ele vê que você é estrangeiro, que você não fala coreano, te trata numa boa e tal, mas não fica com aquele protocolo todo, fazendo reverência e tal. O japonês não, ele é mais certinho, ele quer tratar todo mundo igual, todo mundo com parte de diferença. Isso generalizando pra caramba, claro, né? Sua experiência de Deus, pessoal, né? Tô né? falando de um turista que entra no Japão, um turista que entra na Coreia, o que ele sentiu? O que parece é isso, que os coreanos, eles são menos rigorosos que os japoneses. Eu sei que é uma cultura altamente competitiva, que é uma coisa que tem características que estão ali do lado dos caras, mas como eles se mostram pro turista, pro estrangeiro, é mais à vontade. E o interessante da cultura coreana e essa transformação toda econômica e tal, você vê que é uma coisa que foi aí de alguns anos pra cá. Os caras se destacaram muito aí. Você vê Samsung, por exemplo, hoje ela bate a Apple ali no pau a pau. Ela tem, sabe, incomoda, não só incomoda, como divide market share em vários lugares, sabe? Então é um aparelho que não deve nada pro iPhone e tal. Isso tem a ver todo com essa gana agora. Os caras eles são raçudos, né? Pra poder tentar mudar as coisas. E esse tipo de esforço que você vê também na própria cultura de exportação deles, que foi uma coisa de uma hora pra outra, sendo que, sei lá, você pensa em mangá, você tinha um BRIC rolando ali, né? Você é o Brasil, né? Rússia e tal, Índia e China, e tinha essa Coreia ali, é o BRIC que virou, né? Porque nenhum desses países se destacou tanto quanto eles. Sim. Todos que tinham potencial não chegaram no potencial. Cresceram muito, mas claro, tem um puto investimento de governo, tem um monte de subsídio, o papo aqui não é de política, mas assim, o que eu tô querendo dizer? É um povo que realmente é esforçado pra cacete, assim. E se os caras têm tido resultados, não é à toa não, sabe? Tanto na cultura pop, como no cinema. Bom, o cinema de terror dos caras é foda, cara. Sim, eu gosto bastante, cara. Eu não vou lembrar os nomes porque eu vi tudo baixado, né? Não passa nada nos cinemas aqui. Eu gosto muito de um filme que é sobre como é que fala? Um internato de meninas, que é no meio de uma floresta e que fica distante de todo o resto e que, de alguma maneira, eles estão fazendo uma crítica ao Japão. E tem uma coisa das meninas terem fantasmas e tal. É uma história que parece de terror, mas ao mesmo tempo tem umas críticas. Muito maluco. Tem um outro que eu não vou lembrar o nome também, mas se você lembra, pode comentar ou mandar pra gente nas redes sociais, que esse é muito legal, que é um filme sobre possessão, em que o pai vai buscar xamãs típicos da região pra tentar ajudar a criança e dar ruim. Esse é muito legal porque é um filme super longo. Tem uma coisa desse diretor bacana, Bong Joon-ho, é isso? Talvez seja assim que fale o nome dele. Nesse filme, que ele passa por humor, ele faz você ganhar os personagens te ganharem, né? Pra depois ferrar com eles. Um outro que tem essa pegada é um filme sobre... É uma adaptação daquele flautista de Hamelin, que faz as crianças... É o flautista que vai lá pra resolver o problema de ratos e acaba que não é pago e ele foge com as crianças. Tem uma versão coreana disso de terror. Ah, que foda. Muito legal. Então eu já tava acompanhando o cinema de terror, é que eu não lembro os nomes porque todos eles estavam em coreano e eu já tenho memória de
peixe. Eu lembro coisas bizarras da infância, mas não lembro nada do que eu vi ontem. Cara, o primeiro filme coreano que eu vi, que me marcou muito, foi o Old Boy, né? Que é animal, né? Uma releitura do Conde de Monte Cristo. Os outros dois não chegam aos pés da trilogia da vingança. Cara, o que o Old Boy tem, uma coisa que nunca esqueci, foi a primeira vez que eu vi no cinema, de forma tão clara, uma apropriação de câmera de videogame. Sim. Tem aquela cena câmera lateral, né? Câmera lateral de luta, como se fosse... Porque assim, é um joguinho de luta, né? Na hora que ele vai invadir lá o prédio pra pegar o... E é uma cena groundbreak, depois vai ser imitado no série do Demolidor, né? E é sensacional aquilo, né? Ele faz no cinema, um beat'em up de videogame, né? E sem usar muitos efeitos especiais. Não, era assim, com inteligência, eu acho que foi tão marcante quanto o Neo desviando das balas no Matrix, só que com inteligência de... Sim, porque no caso do Neo é tecnologia pra caramba, né? Tem ali uma puta produção. E ali é isso, né? Você vê que tem umas resoluções de problema com muita inteligência. E pra mim isso tem a cara mesmo do Parasita, tem a cara mesmo dessa coisa de adaptação, de um povo que se reinventou. Você vê as novelas, cara, as novelas coreanas, o que pega tanto? Se você assistir... Você fala, nossa, mas o romance ele parece tão inocente, até é pueril, bobo. Mas, cara, não é isso. Tem uns roteiros muito amarrados. Eu assisti um drama que a Jana me passou, que é o Goblin. Sensacional o drama. É Goblin o nome? Goblin, que é o Dokebi, né? Que é o duende deles, né? Chama Goblin mesmo, que é Dokebi, que é o duende coreano. Que é um cara que toma forma de gente, mas na verdade ele é um ser fantástico. E a história é sensacional, cara. É muito bem amarradinha. Você vê toda a parte de tensão romântica e tal, ela é criada, mas o roteiro é muito amarradinho. Então isso é o tipo de coisa que você tem que respeitar bastante do trampo dos caras. Eu acho que é o que dá um negócio que você vê, quando você vê no Parasita, o que impressiona tanto, é uma coisa que tá na produção de audiovisual deles, né? Essa coisa das camadas e tal. Eu achei isso interessante, porque é um filme que me lembra muito algumas... histórias em quadrinhos que utilizam isso, tipo do Neil Gaiman, do Alan Moore. Tem vários níveis de leitura. Isso, que tem níveis de leitura, que você consegue passar pro Bolsominion ler e ele vai falar, adoro Rorschach. De repente você joga na mão de alguém mais experiente e vai falar, caramba, isso tá falando sobre bomba atômica, isso tá falando sobre o ser humano não conseguir se regular e ele ficar tentando fazer isso e ao mesmo tempo ele prefere fazer atrocidades pra enganar a si mesmo do que resolver o problema, né? A gente não consegue chegar e falar, galera, vamos todo mundo se amar e vamos parar com isso. É muito foda, né? A gente precisa enganar nossos próprios instintos destrutivos. Então, é muito maior, né? A obra, ela tem coisas... Aí você tem aquela história do cargueiro negro, que é uma metáfora da história... Isso existe no Parasita. O Parasita começa com uma história de uma família sobrevivendo, parasitando os ricos. Depois ele se desenvolve e mostra que os ricos parasitam aqueles pobres. E aí, quando você tá achando que esse é o grande plot twist, surge uma família que tá ali, na verdade, e que, de certa forma, coloca em xeque quem é o parasita. Porque eles estão ali embaixo, aspas, parasitando a casa, aí você descobre que os ricos já parasitaram aquela casa de outra pessoa. É muito louco. E que eles, na verdade, são quase como anticorpos da casa, tentando recuperar o status daquela casa como... É muito louco. Aí você perde a relação de... O que é o parasita? Aí, de certa forma, o parasita, sendo extremamente historiador, é o capitalismo. O capitalismo como sistema, ou sei lá, se você quiser extrapolar um pouquinho, sair um pouquinho. Nos dois. Quem que tá parasitando o que ali? A cultura oriental tentando se adaptar à cultura ocidental, ou a cultura ocidental que é fascinada pela cultura oriental de hoje em dia? Ganhar o Oscar deu mais uma camada pra Parasita, porque é o seguinte, é um filme que critica duramente a cultura ocidental, e de repente ele ganha o maior prêmio se vacilar, o maior prêmio de arte que existe no mundo, acho que é isso. Sim. É o maior prêmio de arte, o mais fomentado do mundo, que é de cinema, criticando aquele país. Então, de certa forma, ele virou um produto de consumo. O sistema já absorveu e já tá vendendo aquilo. Então, virou uma coisa muito louca. É muito complexa essa narrativa. E são as várias camadas do filme, né? E é interessante, porque tem até um pouco, como a gente tava falando, tem... Ele usa o espaço que o diretor, ele usa o espaço que ele conseguiu pra dizer, olha, galera, vocês têm que ver filme de outros países com legenda. Legenda não morde ninguém. Enquanto todos os países do mundo assistem filmes com legenda, menos os Estados Unidos. E ele deu entrevistas só em coreano, né? Sim. Ele não deu entrevistas em inglês, né? Eu acho que esse tipo de demonstração mesmo, e falar, olha só, pessoal, existem mais culturas no mundo, né? Exato, a gente não tem que se adaptar. Todo mundo pode se adaptar um pouco e vai dar tudo certo. Sim. Então, é claro que dá pra você ler de várias formas, né? Tem uma transformação do Oriente por conta da influência do Ocidente, mas ao mesmo tempo agora tem o contrário. Você vê o Ocidente consumindo a cultura
cultura pop oriental como se fosse a principal, sabe? E aí você vê um esforço aí dos grandes grupos contadores de história, contadores de entretenimento, pra tentar absorver essas coisas. Que é isso, cara? Desculpa, quando a academia endossa a cultura oriental, cultura pop oriental, o cinema oriental, é uma forma de dizer, mas na verdade vocês também fazem parte do nosso jogo. Vocês também estão no nosso quintal. E esse foi um Oscar especial nesse sentido, porque também teve o Taika fazendo o Jojo Rabbit, e ele é de origem aborígene, né? E aí, ele, na hora que ganha o prêmio dele, foi por roteiro, se eu não me engano, a roteiro adaptado, acho que é isso. Ele comenta, olha, eu ganho esse prêmio por todos os indígenas, nós inventamos a arte de contar histórias. Né? Vários povos inventaram. E isso é muito legal. Essa frase eu achei muito legal, sabe? Dos xamãs, da coisa, né? E me fez pensar, poxa, tem um outro lance que tá rolando ao mesmo tempo, que são as buscas por protagonismo e por narrativa, né? Dos povos daqui mesmo, do Ocidente. Então você tem os negros, você tem os indígenas, você tem as minorias e tal. Ao mesmo tempo que rolou Parasita, teve um outro filme que também tem uma característica semelhante e que me agradou muito no mesmo ano, que é Nós, que é do Jordan Peele. O Jordan Peele merecia um programinha, não sei se você curte. Eu boto o Eric pra assistir depois. Que é o cara que trouxe uma estética da visão negra, visão de alguém meio periférico de grandes cidades e que seja de cor, negro, pardo, sei lá, nos Estados Unidos. Que tipo de coisa assusta essa pessoa? Ele fez isso no terror. Então ele fez isso com o Corra. Eu assisti o Corra. Eu assisti o Corra e gostei bastante, achei muito legal. O Nós, ele é meio diferente do Corra. O Nós parece... É o Parasita de negros. Por quê? Ele mostra uma fábula sobre, tipo, como os negros têm que criar uma persona pra viver entre os brancos. É muito foda, cara. E é um tema que, de certa forma, você também vê no Corra, né? Porque, sei lá... Isso. A análise aqui não é sobre o Corra, mas... Quando você vê que o... Ele é feito de uma maneira mais global no outro. Porque é o seguinte, tem um... É que eu não quero te dar spoiler, mas basicamente é o seguinte. Existe um mundo em que tem uma versão sua que não é igual a da superfície. Ela é o seu contrário. É a ilha. Então... É tipo a ilha. Você tem a família negra perfeita, a família branca domada, só que, né, uma família negra com o espírito daquele universo branco, né? Tal, domada, encontra uma versão deles que sofreu tudo o que um negro sofre e não leva o desaforo pra casa. E eles são super agressivos, eles são quase monstros, né? E essa família vem encontrar e fala assim, olha, você destruiu minha vida. Tipo, a cópia, a versão, o doppelganger, você destruiu minha vida, porque você teve tudo, eu não tive nada. E aí é como se fosse assim, alguém que deu certo, alguém que não deu, tal. Isso me lembra um pouco Parasita. E durante o Oscar, vi várias pessoas do movimento negro falando, poxa, esqueceram de dar prêmio pra Lupita, esqueceram de, pelo menos, indicar, tal. E realmente faltou. Então é engraçado, ao mesmo tempo que a academia dá espaço pro Parasita, que é de um país que tá ascendendo e tal, culturalmente, é a mesma academia que deixa de falar de um filme de um diretor negro em ascensão, contando boas histórias. Porque é um filme que pega na ferida deles de uma maneira mais clara. Mas é por isso que eu acho que é um prêmio político. Porque é um prêmio de assimilação. Porque, claro que é um prêmio de reconhecimento de uma boa qualidade, mas também é um prêmio de assimilação. É um prêmio de vocês já fazem parte do nosso grupo. Sim. Vocês já entraram pro nosso grupo. Porque nossos jovens estão consumindo sua cultura. Essa sua fala é maravilhosa. Foi o que eles fizeram com o Japão, inclusive. Sim. Quando o anime ele é absorvido e Hollywood começa a usar a estética de anime. Dá prêmio pro Viagem de Chihiro e tudo mais. E acabou. Acabou. Isso. Abafou. Abafou. Tipo, então tem muito isso dessa coisa da assimilação, né, cultural. E da saturação, que o mercado americano trabalha saturando coisas que eles querem que suma um pouco. Uma forma, então, de nublar Sim. e tirar de cena. Aconteceu com o punk, por exemplo. Quando o punk tá no auge ali, eles começam a expor versões nada a ver do punk. O punkeca, né? E vai até que o punk, de repente, todo mundo usa jaqueta com espinhos, todo mundo usa moicano, e ele já não tem mais a mesma função. Você pode ver um clipe da Miley Cyrus com um moicano e não é uma coisa agressiva. É uma coisa esteticamente aceitável. Porque já foi absorvido, já foi assimilado. É os Borgs, né? São os Borgs. Sim. Cara, o Parasita mexeu bem, assim, com a minha cabeça, com esse domínio da expectativa. Tem um escritor amigo meu, autor da Draco, o Marcelo Ferlin. Ele sempre falou sobre o poder de você dominar a expectativa do leitor. E ele é um cara que faz isso muito bem. Ele é um cara muito... É o cara do Quero Dançar Até as Vacas Voltarem do Pasto. Eu preciso ler esse livro. É um livraço, é um livro que parece despretensioso, ou para alguns parece pretensioso demais, mas é um
puta livro inteligente, porque ele constrói uma coisa muito profunda usando cenas cotidianas. Então é um cara que lida muito bem com expectativas, sabe? E ele cria o choque, justamente ele vai te passando ali uma ideia normal e de repente ele cria o choque. É o suspense Hitchcockiano, que o pessoal tem usado nos trailers. E o Parasita, ele é totalmente thriller, né? Até a metade ali é um thriller, aquele meio ali é um desespero. Essa virada da metade é thriller. É demais aquilo. Isso é thriller. É demais aquilo. E dá um desespero, que eu falei, eu parei de assistir, porque eu não aguentei, eu tava me sentindo angustiado com aquela Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, o que mexeu comigo, eu falei, caramba, eu quero aprender isso aí melhor. Eu acho que eu tava subestimando o poder do suspense. E talvez eu deva pegar essa oportunidade que o Parasita me deu e retomar. Eu tava querendo voltar isso da Hitchcock. Quero comprar aquele... Hitchcock é foda, eu quero comprar aquele Hitchcock Truffaut, que é o Truffaut conversando com ele. É demais. E eles vão falando sobre cinema. Os caras passam 4 dias conversando, sendo gravados, e vira um livro, vira documentário e tal. E é um grande diretor americano e um grande diretor francês, né? Um cara da novela Vague, o caramba. Eu quero voltar a ver tudo isso pra trazer pra quadrinhos. Eu acho que quadrinho tem muito potencial pra suspense. E eu acho que conseguir fazer uma coisa de história policial ou uma história dessas... São além da vida, né? Que essa história é um épico. Dá pra chamar que Parasita é um épico. Ele tem esse tour por todos os gêneros e o grande gênero do Parasita é quem somos, de onde viemos, é falar sobre nós mesmos, né? Esse é o grande gênero. Não sei dizer se ele é drama, se ele é terror, se ele é ficção científica. Ele brinca com tudo, né? Porque é isso, tem momentos que você tá rindo e tem momentos que você tá triste, angustiado, e tem momentos que você tá no suspense ali, com o coração na mão. Isso, tem um momento que parece uma distopia de ficção científica, você vê o que é esse povo subterrâneo. A cena da chuva é pesada. A cena da chuva é maravilhosa, né? Porque destrói de uma vez a vida daqueles sobreviventes. Sim, e tem um vídeo, eu até vou colocar um vídeo do Meteoro bem legal, que eles falam, olha, a chuva pros ricos é uma brincadeira pro filho. A chuva pros pobres é a destruição da sua casa. E ali no Parasita, a chuva, ela termina e possibilita a festa no quintal aberto no dia seguinte dos ricos. Porque teve aquela chuvarada, ou seja, acabou as nuvens, então graças àquela chuva terrível de ontem, os ricos podiam dar a festa a céu aberto. Enquanto que aquela chuva pros pobres destruiu tudo que eles eram. Eles não sobrou nada, eles emocionalmente quebraram. Até então, eles estavam conseguindo fazer um jogo. Ali eles veem que eles não estavam jogando, eles eram as peças. E fica claro na festa. E eles não aguentam. Você vê na festa, eles estão acabados, eles estão vencidos, eles não acreditam mais naquilo, né? Até a cena ali no abrigo. É porque também eles ouviram o que as pessoas achavam de verdade deles e além da pior expectativa deles. É porque é isso, né? Se no momento ele acha que ele tá dominando o rico, como eles são bobocas e tal, no momento em que eles veem o que eles realmente são dentro daquele contexto... O cara demonstra pra ele assim, ó, a sua existência já incomoda. O cheiro... O cheiro, né? A coisa do cheiro Você não tem controle sobre o seu cheiro. Coisa do cheiro... Por mais que você tome um banho, use perfume, você não tem controle sobre o seu... E aí, com isso, ele coloca, olha, você é inferior. A coisa do cheiro é demais, né? Isso tá implícito no filme todo. O tempo todo, ele está fazendo você sentir o cheiro das coisas. Ele faz isso bastante. E na hora que ele diz isso, você tá pensando em cheiro o tempo inteiro. Porque ele mostra a comida, a pessoa cozinhando, aí tem uma coisa do cheiro. De repente, ele, pá... O cara é muito bom contador de história. Ele faz você sentir coisas que o cinema não tem como passar. Ele leva você realmente muito bem. Então, assim, é um filme que realmente marcou, mas eu acho que a gente tem que estar atento, como espectador, como criador, todas as coisas estão em voltas, né? Você vê tem todo um contexto. Cara, aí, um filme brasileiro que eu vejo com esse contexto, só pra gente dizer que não falou, é O Danado do Cidade de Deus. Uhum. Se a gente tivesse um pouco mais de força política e econômica, certamente Cidade de Deus seria um filme que poderia ter conquistado esse efeito no Oscar. Porque ele tem essas passagens, ele tem uma hora que tem violência extrema, outra hora é engraçado, outra hora faz você ficar emocionado. Ele mostra vários aspectos da cultura brasileira, ele mostra como a gente tá quebrado em outros. E eu vejo como um grande filme desse... Tanto que o Meirelles virou um diretor que tá sempre... Ele não é mais um diretor brasileiro. Sim, ele já virou um diretor de Hollywood. Isso, ele fez... foi assimilado. Ele fez o Dois Papas, que é um grande filme. Eu que tenho ojeriza a catolicismo, assisti o filme, adorei. Achei um filme super inteligente, as atuações ótimas, diálogos ótimos. E é um filme extremamente brasileiro. Se você assistir, você fala, nossa, isso aqui é cinema brasileiro. Mas é isso, né? E ninguém nem comentou. Tipo assim, olha, o Brasil tá concorrendo ao Oscar com Dois Papas. Não falaram dessa forma. Falaram do documentário, que era bacana e tal. Assistiu o documentário que ganhou, nossa, não chega aos pés do nosso. Então, você vê, é uma coisa do mainstream cultural de assimilar. Sim. Então, quando o Cidade de Deus se destaca, ele é assimilado. Sim. Então, Parasita ganhou com todos os méritos. Mas a gente tem que ter esse olhar crítico de que é uma
forma ele vai ser assimilado. Do mainstream se apropriar toda essa forma de fazer entretenimento. E teve várias outras situações em outros países que a gente viu isso acontecer, né? Acho que um que não caiu nisso, mas também desapareceu foi o Benigni do A Vida é Bela, que foi um desses que se destacou. Teve o Almodóvar, tem vários diretores de outros polos que de alguma forma ou foram assimilados ou foram cansados, né? Mas é isso, acho que esse é um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, cara. Foi divertido. Eu, como criador, produtor de conteúdo de um país de terceiro mundo e um conhecer de cultura oriental, somos todos parasitas da nossa metrópole cultural. Sim. Vai ter sempre alguém acima de você e sempre alguém abaixo. É verdade. Então, que viva as diferenças, né? E é isso, galera. Então, vamos tentar fazer aí alguma coisa grandiosa e contar grandes histórias e curtir quando alguém fizer. Não importa a origem. E quanto mais protagonismos diferentes, mais histórias incríveis a gente vai ter acesso. Acho que o mais especial do Parasita é você ver que você pode fazer uma história sobre você, sobre a sua cultura e que possa se comunicar com qualquer pessoa do mundo. É um clássico, né? Fale sobre sua tribo e você tá falando sobre o mundo todo, né? É isso aí. E é isso, galera. Esse foi mais um Imaginários. Eu estou aqui com o Eric Sama. Isso aí, pessoal. Valeu. Vamos ver a luz. Vamos sair de nossos túneis escuros e reencontrar o mundo. Para de parasitar sua mãe, vai arrumar um emprego. E é isso, galera. Muito obrigado. E acompanha a Draco nas redes sociais, @Editora Draco e www.editoradraco.com. É isso e valeu! Ai, detalhe, cuidado com os pelinhos do pêssego.